28 de agosto, Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Natural de Tagaste, atual Suquiaras, na Argélia, Agostinho teve juventude solta. Convertido milagrosamente em Milão, aos 32 anos, e tendo recebido o batismo das mãos de Santo Ambrósio, regressou à África após a morte de sua mãe, Mônica, e consagrou-se à vida religiosa. Feito padre e depois bispo de Hipona, na Argélia, trabalhou por quase 40 anos contra as heresias e desvios cismáticos da época: maniqueísmo, donatismo, pelagianismo, arianismo, deixando muitíssimos escritos, muitos deles verdadeiras obras-primas, como as Confissões e as Retratações, escritos autobiográficos, a Cidade de Deus, espécie de teologia da história, o Tratado da Trindade, comentários sobre os Salmos e etc. Agostinho é gênio universal e profundo, tem inteligência penetrante, imenso coração, reelaborou a tradição teológica anterior e lhe imprimiu sua marca original. Com seu caráter generoso e simpático, sua sensibilidade, indulgência e capacidade de perdoar, uniu a si os próprios adversários. Sua espiritualidade e sua regra religiosa fizeram surgir em todas as épocas formas de vida religiosa que o consideram pai. Ainda hoje, além dos agostinianos, cerca de 20.000 religiosos seguem fundamentalmente a sua regra, e muito mais numerosas são as instituições femininas que o têm por pai. É o maior dos padres e o primeiro dos 4 grandes doutores do Ocidente. Santo Agostinho, rogai por nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a perícope de hoje, Mateus capítulo 23, versículos 13 ao 22, Jesus reprova a cegueira dos mestres da lei, também chamados de escribas ou letrados, e os fariseus. Os escribas eram os eruditos da lei, que conheciam muito bem as Sagradas Escrituras. Já os fariseus eram aqueles que cumpriam ao pé da letra, ponto e vírgula, os preceitos e regrinhas, por vezes desnecessárias. Jesus disse: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais,
nem deixais entrar aqueles que o desejam. E Jesus repete a sua lamentação. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Em sintonia com Jesus, São João Crisóstomo diz: quando o mestre é virtuoso, o discípulo o imita, mas quando é mau, o discípulo o ultrapassa. E em mais uma lamentação, Jesus diz: ai de vós, guias cegos! Tens conhecimento intelectual, mas uma falsidade no comportamento. Importa-se muito com o exterior, com a aparência, não com o interior, não com o coração. Amor e misericórdia não cumprem. Também vivemos em uma época onde as aparências são muito importantes. É só olhar o quanto são expostas as imagens das pessoas nas plataformas das mídias, o quanto de filtros nos photoshops, o qual ofusca a realidade. Um exibicionismo que engana, que não sendo verdade, é a falsa felicidade. E quando esta falsidade penetra a religiosidade, a piedade, aí fecha o reino dos céus aos homens. É necessário levar Jesus a sério. Urge buscar equilíbrio entre vida e fé, entre fé e vida. Quanto aos líderes religiosos, o evangelho de hoje revela uma desarmonia entre ser e aparecer, e a falta de discernimento daquilo que é importante e o que é secundário. O que conta para Jesus não são os títulos, nem a forma como uma pessoa se apresenta externamente, pois para ele não existem máscaras e nem rótulos. Jesus conhece os corações e o que importa para ele é uma vida movida pelo amor sincero, fruto de uma intimidade com ele. A pergunta é: o que diz a mim este evangelho? Testemunho de vida é o evangelho de muitos. O teu testemunho de vida é o evangelho para muitos. As pessoas mais sábias do que nós não dão conselhos, elas dão testemunho. Sigamos Jesus, caminho, verdade e vida. Meu irmão e minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Por intercessão de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.